lado de dentro. Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho, que no final da pregação vai nos levar aqui ao céu com seus louvores. O pastor Roberto morava nos Estados Unidos da América e era músico do pastor Ben Hinn, um dos maiores pregadores do mundo. E aí ele saiu lá dos Estados Unidos e veio ser músico desse pastor que aqui está. Ele deixou o pastor Ben Hinn para tocar para o pastor Ben Hinn. Não falou, dá um cascudo na cabeça dele, por favor. Né? É para ser sincero, mas não tanto assim. Queridos, vamos entrar aqui naquilo que nos interessa. Pastor Roberto, diz a música para mim, filho. Eu amo o Pentecoste, porque eu nasci no movimento pentecostal. Estava agora há pouco pregando na cidade de Barueri, na convenção da CIA Dispel. E mesmo sendo uma convenção que nós tínhamos ali mais de 1.200 pastores, eu pedi licença para falar sobre aquilo que nós mais precisamos nessa reta final da igreja, que é ser uma igreja de verdade como fomos no início. Não há como falar sobre a igreja se não passarmos os olhos pelos livros da Bíblia, e principalmente pelo livro de Atos dos Apóstolos. Eu fiz uma reclamação ali dizendo que estamos vivendo um período esquisito e estranho. Parece que a pandemia, ela conseguiu destruir em muitos crentes a sua fé verdadeira. Alguns amigos me chegaram a me dizer, pastor Marco, a pandemia desviou a metade dos meus crentes. Eu disse para eles, não fique triste, a pandemia não desviou os crentes, a pandemia revelou os desviados. Porque o crente de verdade pode estar chovendo canivete, ele sabe que ele tem que estar na presença do Senhor. E o crente sabe que é na luta que a glória desce. O crente de verdade é movido a pancada. O crente não tem que saber bater, mas ele tem que saber apanhar. Se ele souber apanhar e levantar, ele vai deixar o diabo desesperado. Porque o que o diabo quer é que você corra dele, porque ele fica rugindo como um leão. Ainda bem que a Bíblia diz que é só como um leão, porque o verdadeiro leão vai rugir essa madrugada. Interessante que antes de pregar nesse culto, que eu falei para vocês, Barueri, às 3h30 da manhã eu estava pregando no Rio de Janeiro, lá na vigília do pastor Silas Malafaia. Nós tínhamos lá quase 7.000 pessoas que ficaram comigo até às 5 da manhã, numa pregação como essa. E lá eu invoquei também a presença daquilo que nós precisamos nessa reta final. Então eu senti como uma confirmação de Deus quando cheguei aqui e vi que essa vigília não é a vigília do chororô, não é a vigília do pede-pede, não é a vigília que quer o centro do mundo ser esta vigília que quer o poder do Pentecoste. E eu vou fazer só mais uma pergunta antes de pregar. Tem algum pentecostal aqui? Então, por gentileza, olha a criatura do seu lado e fala para ela, não me toque. Diga, me deixe. Porque hoje eu quero voar. E sabe que agora não grito, não está perto de glória a Deus. O versículo que eu li para vocês, ou os versículos que eu li para vocês, foram escritos 750 anos antes de Jesus Cristo nascer. Esse livro foi escrito por um menino vocacionado na sua juventude, numa época em que Israel vivia o pior de todos os períodos da sua história. Aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada vão se lembrar que há apenas duas histórias no Velho Testamento: a história do início do mundo e o que vem depois. Enquanto a Bíblia Sagrada conta para nós a história do início do mundo, e ela nos leva até a Torre de Babel, ali era como se Deus estivesse tentando falar com toda a raça humana de uma só vez. Mas depois da Torre de Babel, Deus deixou a raça humana de lado. Ele entendeu que não daria para conversar com o homem, porque o homem é de longe a criatura mais extraordinária e estranha que Deus já fez. Imagine vocês que antes de nos fazer, Deus fez os anjos, e ele teve um problema lá no céu. Deus não teve 2, nem 3, nem 4. Não houve reincidência, foi apenas um problema. E lá ele conseguiu resolver o problema. Aleluia. Depois da queda de Lúcifer com 1/3 dos anjos do céu,
Deus simplesmente santificou todos os demais anjos. E Deus não corre o risco de ter hoje uma nova rebelião no céu. Ou seja, Deus consertou o problema lá em cima com uma atitude apenas. Quando Deus veio a esse mundo pela primeira vez, antes de criar o homem, Ele criou os animais racionais. Com medo dos animais também se rebelarem contra Ele, Deus não deu aos animais o que deu aos anjos, que é o que nós chamamos de espírito. Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E a palavra espírito vem do hebraico, é uma palavra que nós, com a nossa fonética portuguesa, seria ruach. No hebraico é ruach ou ruá, para falar de que engrossar a língua é quase que você falar um francês, é uma coisa esquisita, ou um alemão. Então, a pronúncia mais próxima do que é a palavra espírito no hebraico, para nós é ruach. E o que é ruach? Ruach é isso aqui. Ou isso aqui. O que é ruach? O que é espírito? É sopro ou hálito. Quando Deus criou os anjos, Deus criou os anjos em forma de vento. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros ventos e labaredas de fogo. Porque os anjos são vento, hálito que saíram do próprio Deus. Quando Deus fez os animais, Deus não soprou nas narinas deles. Deus disse à terra: produza a alma vivente. Por que Deus não deu aos animais espírito? Porque o espírito é a psique, é a inteligência, é o poder de escolha, é fazer pensando. Então Deus não queria uma rebelião entre os animais racionais e não deu a eles espírito. E o que são os animais irracionais? Terra, que contém dentro dele alma. E o que é alma? Palco de emoções. Vou falar uma coisa que vocês nunca ouviram, e por favor não me chamem de herético. Se a alma é o palco das emoções, os anjos não têm emoção. Olha que interessante. Meu Jesus! Anjos não têm emoção porque não têm alma. São espírito. Espírito é razão, é racionalidade, é psique. Eu sempre vejo, principalmente em vigília, os crentes dizem: olha o anjo chegando aí, o anjo vai chegar ali. A gente canta divisa de fogo e já invoca o anjo. Os crentes amam a existência dos anjos. Mas se você um dia parar para ler a Bíblia como eu li ela apenas 30 vezes de capa a capa. E um dia eu fiz uma dessas leituras só para estudar sobre os anjos. Eu encontrei na Bíblia 365 menções a uma frase que saíram da boca de anjos. E elas são essas: não temas. 80% dessas palavras saíram da boca de anjos, o restante da boca do próprio Deus. Não temas. A pergunta que fica é: por que quando os anjos chegavam diziam não temas? Pergunte para mim, por que, pastor? Porque diferente de nós, o mundo antigo sabia quem eram os anjos. Quer que eu te mostre os anjos? Beto, música de terror. Estamos no Egito. E o Senhor diz: Moisés, mande o povo sacrificar um cordeiro, pegue o sangue e passe nos umbrais das portas das casas. Eita! Porque esta noite o meu anjo vai visitar a terra. Todo mundo quer a visita do anjo, não quer? O Senhor disse: lacre a casa para o anjo não visitar a sua casa. Por que, Senhor? Porque por onde ele passar, todo primogênito vai morrer. Alguém lembra da guerra que houve uma vez, uma guerra espiritual na Síria? A Bíblia diz que o anjo do Senhor saiu numa peleja por Israel e matou sozinho em uma noite 185 mil soldados. Aleluia! Alguém se lembra dos anjos chegando em Sodoma e Gomorra? Estendendo a mão sobre o povo e todos os homens ficando cegos. Alguém se lembra de Davi chegando em Jerusalém e vendo do céu um anjo com a espada apontada para destruir Jerusalém? E ele correndo até um campo chamado Eira de Araúna e pedindo um sacrifício urgente para aplacar a ira de Deus. Os anjos não têm sentimentos. Eles foram criados para executar ordens. Há uma ordem deles que foi criada apenas para dizer uma palavra linda. Pergunte qual? Santo, 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 santo. Os demais executam as suas ordens. Os escofaninhos, os querubins e o arcanjo, eles vivem para guerrear. Amém até aqui? Então anjos não têm
têm sentimentos. Os animais racionais são diferentes. Eles não têm espírito. Então eles não têm inteligência. Alguém vai dizer, não, pastor, o meu papagaio é inteligente. Olha, o seu eu não sei, mas mandaram um áudiozinho para mim de um papagaio pregando uma mensagem. Ele falou assim, 1 minutinho para cá, assim, emendou uma língua estranha. Aí o irmão falou, olha aí, pastor, meu papagaio é cheio do Espírito Santo. Aí eu mandei para ele e disse assim, amigo, é bonitinho, mas não blasfema. Ele falou, por quê, pastor? Eu disse, porque o seu papagaio não está cheio do Espírito Santo. E ele não está fazendo isso porque quer. Ele não tem inteligência para saber o que está fazendo. A ausência do entendimento faz com que o animal racional haja por instinto. É o instinto dele ouvir e copiar, mas ele não sabe o que está falando. Nenhum animal sabe o que está fazendo, ele age por instinto. Qual é o instinto da leoa quando pega o seu leãozinho? Ela sabe que não consegue colocar, não pode colocar toda a pressão, se ela colocar a pressão, ela mata ele, pois ela pega ele com a pressão exata. Ela não sabe o que está fazendo, é instinto. Animais não fazem sexo porque pensam. Eles não fazem assim, eu vou ali hoje e vou pegar a pessoa, aquele outro animal. Não, eles agem por instinto. Por isso eles têm apenas o ciclo, que é chamado de cio. Estou dizendo isso porque eu fui para um debate com um idiota essa semana que ele veio falar para mim que existe homossexualidade entre os animais. Eu falei para ele, não existe. Ele disse, existe porque eu vi meu cachorrinho dormir com meu outro cachorrinho. Disse, aconteceu isso porque estava no cio. E eles, quando ficam no cio, se você colocar uma almofada, ele vai tentar fazer amor com a almofada. É instinto. Ele não faz porque pensa. Deus não deu sabedoria aos animais. Animais não pecam. Meu Deus. Como eles não pecam, também não vão para o céu. Como também não tem vida eterna. A vida deles começa aqui e termina aqui. Olha que diferença. Os anjos são eternos. Não tem como Deus matar um anjo. Pergunte por quê? Saíram de dentro dele. Deus não pode se auto-aniquilar e Deus não pode destruir tudo que é dele. Anjos não podem morrer. Aí Deus falou assim, não vou criar uma criatura desse jeito agora. Criou um animal racional que morre aqui, acaba aqui, termina aqui. E não minta para o seu filhinho dizendo que o Totó, quando morreu, foi para o céu dos cachorrinhos. É bonitinho, é fofinho, mas é uma mentira. Não existe céu para cachorrinho. Imagine se existisse céu para animais. Imagine, pense na cena agora, você está lá no céu, encontrou Abraão, você, altos papos, pai Abraão, olha, eu conheci a sua história, e você conversando e Abraão olhando para você, de repente Abraão faz assim, ó, volta e diz, corre. Você fala, mas por que, pai Abraão? Aquela vaca ali está te olhando esquisito. Aí você olha para a vaca, vai, está tudo bem, vaca, a vaca começa, tá não. E corre atrás de você e fala, o que eu te fiz? Você comeu vaca atolada. Você comeu caldo de vaca, você comeu uma coxinha frita, você comeu uma picanha. Já pensou você lá no céu pensando com Moisés e um monte de galinha bicando o seu pé? Sai daqui, Cocó. Cocó, você comeu minha coxinha. Olha que não existe céu para animais irracionais. Anjos não podem morar na terra porque são espíritos. Animais irracionais não podem morar no céu porque são só terra. Deus fez mundos distintos. Amém? Amém. Aí um dia Deus estava inspirado. Ele estava, na verdade, apaixonado. E toda pessoa apaixonada tem visões. E Deus teve uma visão. Pergunte para mim o que ele viu, pastor. Só fala se todo mundo perguntar. Eu vi você. Aí ele resolveu fazer você. E aí olha como ele nos fez. Ele pegou parte da terra e pegou parte do céu. Anjo é só céu. Animal racional é só terra. Aí ele fez eu e você. Uma terra que tem o céu dentro dela. Pastor, o senhor é mentiroso, o senhor está me enganando. Não, é só você
você ler em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o homem mais sábio do Velho Testamento vai dizer assim: quando o homem morre, a terra volta para a terra, o pó volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. Por quê? Porque você não é só terra. E o que eu vou falar agora é para arrancar tudo a toque e saber do topo. Anjo não pode morar na terra, animal racional não pode morar no céu. A única raça que pode morar nos dois lugares está aqui na minha frente. Você vive aqui e logo vai sair daqui para morar lá. Quem acredita nisso? Alguém lembra como é que isso vai acontecer? E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. E se o arrebatamento acontecesse agora? E dessa vigília só 2 crentes fossem subir, um só eu, quem é o outro? Como eu havia falado, a Bíblia começa com a história do mundo, e depois que Deus vê que o mundo não deu certo, Deus abandona o mundo, e ele pega um homem lá na Mesopotâmia antiga, o seu nome é Abrão. E Deus diz para ele: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Aí Deus fez um teste de fogo com esse homem. Uma coisa, alguém chegar em você e falar assim: você vai sair daqui agora, você vai lá para a casa do prefeito da cidade. Você vai sair daqui, você vai para Brasília. A pessoa te dá uma direção. Aí vem Deus e fala para Abraão assim: sai do meio da sua parentela agora. E eu vou para onde, Senhor? Sai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Sai sem rumo. Qual louco faria isso? Abraão era louco e saiu. Deus foi antes assim: achei um maluco. Conta para ninguém não. Deus ama gente doida. Sério, vou falar isso. Deus é apaixonado por gente maluca. Por que você acha que eu vim para a vigília? Crente normal não vem para a vigília não. Crente que está com a vida ganha, que tem um salário bom, um carro bom, que está tudo dando certo, ele não vem para a vigília, é do restaurante para casa. A única vigília que ele faz é na frente da televisão assistindo Corujão. Só vem para a vigília crente maluco que cansou de ver Corujão. Só vem para a vigília que quer ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre nós. Então veja só, Deus encontrou um maluco, e de Abraão vem Isaac, e de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem 12 filhos. Esses 12 filhos, cada um deles uma tribo. As 12 tribos juntas formam uma nação chamada de Israel. E é com esse Israel que Deus passa a lidar depois da Torre de Babel. E tudo que nós vamos ver de lá, da chamada de Abraão até Malaquias, tudo gira em torno dos hebreus. A pergunta que fica é: por quê? Por que Deus não nos contou a história dos Gigazeus, dos Eteus, dos Heveus, dos Egípcios? Por que Deus não nos contou a história dos Sumerianos, dos Incas, dos Maias, dos Astecas, civilizações que já existiram? Por que Deus não nos falou sobre os gregos? Porque Deus criou uma nação para si, um povo seu, zeloso de boas obras, e Deus queria que todos os demais homens do mundo olhassem para Israel e enxergassem neles um modelo a ser seguido. Deus queria que os homens olhassem para Israel e desejassem ser como eles, caminhar como eles, adorar como eles. Só que deu ruim, não deu certo. Quer perguntar por quê? Deus começou a falar para Israel: não é para vocês comer isso ou aquilo. O povo olhou para o céu e disse: está se metendo na nossa gastronomia. É mestre Cuca, é Masterchef. Aí Deus veio e falou assim: não é para vocês saírem daqui e se misturarem com os povos de lá e ficarem por lá. Não é para vocês irem lá, porque estão apaixonados. E se forem lá, não é para ficar lá, é para pegar a pessoa de lá e trazer para cá. Aí alguém disse: Deus está querendo criar uma raça puritana, uma raça
raça ariana. Deus quer criar uma raça tão purina, não quer que a gente se misture com os outros povos. Não era isso. Deus só não queria que Israel, ao ir para o meio do povo do lado de lá, quisesse ser como eles de lá. Mas o contrário, os de lá, ao olhar Israel, disseram assim: eu quero ser como eles. Essa é a intenção de Deus. Mas Israel não entendeu isso. Um dia Deus foi ao extremo. Pergunte o que ele fez. Promete que não vai jogar uma pedra em mim? Não. Deus falou assim: não é para ter roupa de homem e mulher. E não é para ter roupa de mulher em homem. E até hoje o povo reclama disso. Não foi só Israel, todo mundo reclamou. Deus quer ser o que? Agora é estilista de Israel, é? Não era isso. Deus queria salvaguardar a integridade do macho e da fêmea, para que ninguém andando pelas ruas confundisse os dois sexos. Era isso que Deus queria. Mas nem Israel entendeu. E como Israel não entendeu, o Velho Testamento inteiro é um testamento de sangue, de dor e de gritos. Não se assuste se você torcer o Velho Testamento e escutar ais e uis, ou se pingar sangue, porque o Deus do Velho Testamento está furioso, ele está irado, ele está com um chicote na mão e um cajado na outra mão. Ele está tentando curar o povo que ele criou, está tentando transformar esse povo em algo melhor, e esse povo não o respeita. Chegou um tempo que Deus disse assim: olha, eu vou tirar tudo que é meu da terra. E aos poucos Deus foi esvaziando o planeta Terra. Lá com Noé ele disse: meu espírito não compreenderá mais com o homem. Lá na Torre de Babel ele disse: vamos confundir a língua dos homens, vamos tirar do homem o poder de se comunicar conosco no nosso idioma. E de repente, no Velho Testamento, o homem virou um animal irracional. Você sabia que Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor, que é o texto sagrado que diz, ele matou o próprio pai para dormir com a mãe? Essa é a raça de homens do Velho Testamento. Homens violentos, homens brutos, homens da qualidade de Golias ou seus irmãos. A gente só fala da altura de Golias, né? Você já viu a história da família de Golias? Golias tinha um irmão que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. O que falar do rei Og de Bazã, cuja cama tinha 4 metros de comprimento? O que falar dos reis que povoaram esse mundo antigo? Homens que criaram ídolos como Moloque, que tinham a barriga aberta, era um forno onde pegavam bebês recém-nascidos e colocavam lá dentro e queimavam para aquele ídolo maligno. Os homens criaram para si Baal, Astarote, Azera, Marduk, a deusa assim da Mesopotâmia, a deusa Ísis, e 1 milhão de deuses a mais, simplesmente para deixarem Deus de lado. E entre esse povo que criou essas coisas, o povo de Israel, ao invés de vomitar isso, trouxe os ídolos para dentro de sua casa. Vocês devem ter lido a história de Salomão, como foi o final da vida dele. A Bíblia diz que no final da vida Salomão se curvou diante dos ídolos, das suas mais de 700 mulheres e 300 concubinas. O que esperar de um homem desse nível? Deus abandonou a raça humana e tirou da raça humana o seu espírito. Mas lá na eternidade, o Cordeiro já tinha sido morto. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro está do lado do Pai dizendo: vamos dar uma chance. Não podemos ficar todos por um. E Deus dizendo: o que você quer que eu faça? E Jesus dizendo: vamos devolver o Espírito Santo. Mas o homem é terrível, mas Pai, nem todos são assim. Não precisa devolver de uma vez. Pega um conta-gotas aí no céu. Eu imagino Jesus falando, e Deus pegando um conta-gotas. Pega um pouquinho do Espírito Santo, Pai. Vamos fazer um teste. Vamos transformar o Velho Testamento inteiro num grande laboratório. E vamos transformar alguns seres humanos em cobaia. E aí vem Deus e pinga um pouquinho do Espírito Santo sobre alguns homens. Esses homens recebem nomenclaturas: reis, sacerdotes e profetas. A igreja pode repetir comigo? Reis. Pela última vez, 1, 2, 3. Todos que recebiam a presença do Espírito Santo eram usados. Só que tinha uma coisa engraçada. Pergunte o quê? O Espírito Santo não era dado de qualquer forma. Era dado para uma única oportunidade de uso. E assim que ele usava a criatura que estava cheia dele, ele sumia. Tem gente que até hoje acredita mesmo que Sansão era
forte, uma espécie de Arnold Schwarzenegger, o exterminador do futuro, com aquele peitoril, aquela barriga de tanquinho assim, igual a barriga do pastor Santos, mais ou menos daquele jeito ali. Tem gente que pensa, porque Hollywood bota um Sansão que a gente, oh, meu Deus, isso não é homem, isso é um Deus grego. E se eu conheço um pouco de Bíblia, Sansão era barrigudo. É sério, pergunte por quê? Era cachaceiro. Já viu um cachaceiro que não seja barrigudo? Bebeu muito, a barriga cresce, não tem jeito. Sansão bebia, na cidade de Gaza ele bebeu até envergado. Então a força de Sansão não estava nos bíceps. A força dele não estava no seu porte atlético. A força dele estava quando Deus vinha sobre ele e pingava um pouquinho do Espírito. Ficava cheio do Espírito Santo e uma queixada de jumento virava uma metralhadora R-15. 1000 homens mortos com a queixada de uma jumenta. Os homens do Velho Testamento, quando recebiam a presença do Espírito Santo, eles ficavam anormais. Um profeta recebeu, Deus foi lá e pingou em cima do profeta Isaías um pouquinho. O profeta Isaías abriu o olho e de repente apareceu uma luneta telescópica, espiritual e invisível, que ele regulou ela e ele enxergou 700 anos no futuro. E olha o que ele gritou: eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O que é que esses homens tinham? Gente, está todo mundo falando do avivamento que aconteceu lá agora há pouco tempo no estado de Kentucky. Quem acompanhou aquilo? Todo mundo falando, meu Deus, que coisa linda. Você já ouviu falar do avivamento de Ramá? Nunca ouviu falar do avivamento de Ramá? Tem que ler a Bíblia. 1 Samuel capítulo 19. A Bíblia diz que Samuel, lá na cidade de Ramá, ele montou um grupo de profetas que era chamado Rancho de Profetas. E ele botava esse povo para orar e todo mundo profetizava. Davi, para fugir de Saul, foi lá se esconder em Ramá. Escuta no que deu. Davi entrou lá em Ramá e se escondeu. Saul estava endemoniado e ficou sabendo. Davi está em Ramá. Saul pegou qual é o meu pior, os meus piores soldados, os soldados mais violentos, maldosos, são esses aqui. Vão lá e me tragam Davi. Lá vai aqueles homens, vamos matar Davi, sangue nos olhos, faca na mão. Quando chegaram perto de Ramá e entraram na cidade, a Bíblia diz: e o Espírito que estava em Ramá pegou os soldados de Saul, e os soldados de Saul, que eram assassinos, danaram a profetizar e ficaram no culto do avivamento. Saul está olhando o relógio, os homens do volta e diz: o que aconteceu? Ele vem para ele: os homens estão lá. Estão lá onde? Lá em Ramá. Estão fazendo o quê? Estão profetizando. Está no culto. A Saul diz: eu quero outros soldados piores do que aquele. Tem aí, tem. Vocês vão lá, batam naqueles que ficaram e me tragam Davi. Meu Deus. Lá vai esse, nós vamos acabar com tudo. Quando pisa na cidade de Ramá, o Espírito está em Ramá. A Bíblia diz que Saúl ficou esperando assim: cadê os meus homens? Ele disse: vamos lá. Lá em Ramá. E por que voltar? Estão tudo cheio do Espírito Santo profetizando. A Bíblia diz que ele pegou pela terceira vez, mandou um terceiro grupo, piores do que os dois primeiros. Vocês não decepcionem. Vão lá, batam nos outros dois grupos e tragam Davi. E lá foram os violentos. Chegaram na cidade e o Espírito que estava em Ramá foi uma bagaceira. Todos os valentes de Saul ficaram cheios do Espírito Santo profetizando e não voltaram mais para a cidade. Por último, o que Saul fez? Eu vou lá. E Saul era endemoniado. Davi tinha que ir lá com a parquinha dele para expulsar o cão que estava dentro dele. Estava dentro de Saul, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Ruda. Estava toda a patota toda dentro de Saul. Eu vou lá. A Bíblia diz que quando Saul entrou em Ramá, o Espírito do Senhor veio sobre Saul. E a Bíblia diz que Saul começou a profetizar. A Bíblia diz que Saul arrancou a roupa e ficou nu a noite toda, chorando e adorando ao Deus de Samuel, porque havia um avivamento naquele lugar.
Mandagaia serve. A Bíblia diz que um dia Eliseu viu o povo se perdendo. E ele queria profetizar. Ele queria o quê? Profetizar. Só que não vinha unção. Ele não queria falar nada dele mesmo. Senhor, eu preciso profetizar. Me inspire. Nada vinha. O céu estava fechado. Deus está virado. Eliseu teve uma ideia que foi copiada por todas as igrejas do mundo, de todas as histórias. Pergunte qual ideia. Eliseu contratou um músico. Meu amigo, eu vou contratar você por umas horas. Você vai tocar umas músicas aqui, mas por favor, toca. Não aqui, toca com aqui, tá bom? Não tá funcionando, toca mais, toca mais. A Bíblia diz que de repente o céu se abriu. Eliseu sentou na frente do músico e falou: Deus, eu quero profetizar. Por isso que a música é cantada ou tocada antes da pregação da palavra, porque a música abre o céu e a palavra é a semente que cai na terra. Tem uma história da Bíblia que é muito engraçada. O profeta Ezequiel, um dos maiores profetas do Velho Testamento, levantado por Deus dentro de um cativeiro. Ezequiel queria profetizar e não tinha unção. A Bíblia diz que ele passou 2 horas na beira do rio Quebar, desse jeito. Meu Deus, é forte. A Bíblia diz que ele ficou 2 horas com a boca aberta, olhando para o céu. Pergunte o que ele estava fazendo. O que ele está fazendo? Ele queria que Deus enchesse a boca dele. Aleluia, Deus! Ele queria que Deus colocasse as palavras na boca dele. Então veja, no Velho Testamento nós contamos nos dedos os homens e mulheres que eram usados por Deus, mas apenas em um momento. Eles não eram cheios do Espírito Santo. O Espírito vinha sobre eles para um momento. Deus dava o Espírito sob medida e apenas para uma função. Amém? Respire fundo. Chegamos em Joel. O ápice da ira de Deus foi derramado nos dias desse garoto. A situação foi tão cruel que se cumpriu nos dias dele aquilo que profetizou o profeta Jeremias. Passou a cega. Findou o verão e nós não fomos salvos. Cega e verão. Israel era o povo da terra semita. Eles viviam daquilo que a terra produzia. Então eles tinham 2 momentos de cultivo e de plantio: o verão e a cega. Na cega eles plantavam os cereais e no verão plantavam os frutos. Se uma das duas não desse certo, eles se apoiavam na outra. Se houvesse algum dia que acabasse tudo, Israel não teria como se locomover ou sobreviver ou negociar com povos vizinhos. Se no ano não deu certo a cega, eles não têm os cereais, mas no verão eles colheram muitos frutos, então eles pegam os frutos e vão negociar com os povos vizinhos em troca de cereais e vice-versa. Mas Jeremias avisou: vai chegar um tempo em que a ira de Deus se tornará tão pesada que vai passar a cega, vai passar o verão e vocês vão morrer, porque não serão salvos. Nos tempos de Joel, diz o historiador Flávio Joséfos, que a chuva caía, mas o sol era tão intenso e a terra estava tão quente que a 1,5 metro do chão a chuva evaporava. Eles sentiam a chuva caindo. Quando chegava perto da cabeça deles, Joséfos diz que eles iam nos campos de maçãs, de macieiras, e as maçãs estavam vermelhas, bonitas. Quando eles pegavam aqui e faziam pressão para tirá-las das árvores, a mão deles espatifava as maçãs e elas viravam pó. Não tinha comida, o povo estava morrendo. Se você ler o livro de Joel, você vai ver que a Bíblia Sagrada diz ali: aqueles que estavam casados deixaram a lua de mel e vinham para o meio da rua chorar. As mulheres que tinham seus filhos recém-nascidos pegavam suas crianças e deitavam elas no chão quente,
para que o chão quente queimasse suas crianças, incomodasse, as crianças começassem a chorar. A Bíblia diz que eles traziam as vacas e as ovelhas que estavam cadavéricas, para ver se o balido das ovelhas e o mugido das vacas faziam Deus voltar atrás. No período de Joel, a nação inteira veio no meio da rua aos gritos, aos prantos, e terminou com os velhos rapando a cabeça, rasgando as roupas e pegando terra e jogando na cabeça. Quando Deus começou a ver crianças chorando, casais deixando a vida conjugal chorando, vacas e animais chorando, quando Deus viu os velhos, o coração de Deus não aguentou. Deus se levantou no céu e disse: mais uma vez vou ter misericórdia. E aí Deus olha para a terra e quem é que ele encontra? Um menino de 17 anos. Qual é o nome dele? Joel. E o Senhor diz: Joel, sobe naquela pedra no centro da praça, está todo mundo ajoelhado, você vai ficar acima deles, você vai profetizar. O Joel está disposto a profetizar. Aí vem Deus e pira sobre ele o Espírito Santo. Aí Joel abre a boca e olha que profecia esquisita. Assim diz o Senhor: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todo. Vossos filhos e vossas filhas sonharão sonhos. Vossos velhos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. Vossos filhos e vossas filhas terão visões. Aqueles que estão perto ou longe serão alcançados. Ele vem com uma palavra de derramamento de Espírito, uma apoteose do Espírito universal. No período em que Deus dava o Espírito Santo a conta-gotas para meia dúzia de pessoas. Quando ele termina de profetizar isso, eu imaginei ele botando a mão na boca. O que eu falei? E alguém diz: você falou que Deus vai derramar o Espírito sobre todo. Israel se levanta, vem a misericórdia de Deus e eles continuam. Quando chegamos em Malaquias, Deus fala assim: chega, não dá mais. Esse povo não merece. Em Malaquias, Deus volta para o céu, senta no trono, coloca as mãos na cabeça, olha para essa terra e dá um grito. Um grito que foi ouvido pelo profeta Isaías. Um grito que eu usei muitas vezes em manhãs missionárias, achando que era um culto missionário, e não era. Deus olhou para a terra e disse: eu fui e me rejeitaram. E agora? A quem me enviarei? Quem há de ir por nós? Esse grito não é de Isaías, não é de Israel, é de Deus. É Deus olhando a raça humana e dizendo: eu tentei e eles não me atenderam. Eu, o Eterno, eles me rejeitaram a mim. Eu fui em cima da nuvem, eu fiz a terra tremer, eu derramei saraivas, eu fiz milagres, eu andei entre eles, eu levantei homens, eu derramei o meu espírito e ninguém me aceitou. Então aqui não é meu lugar. Deus voltou e disse: e agora? A quem enviarei? Silêncio da eternidade. Um anjo gritou lá dentro, João escutou. E o anjo gritava assim: ninguém, porque nem na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela, foi encontrado digno de olhar um certo livro, de abrir o livro, ou de desatar o livro. A Bíblia é esse livro cheio de mistérios. Olha só, Isaías e Apocalipse estão se encontrando. Deus gritando: e agora a quem enviarei? Lá no Apocalipse não gritou: ninguém, porque nem na terra vivos, nem debaixo da terra mortos, e nem acima da terra os que não nasceram ainda. Ninguém foi encontrado digno de olhar por esse livro. E Deus se trancou na eternidade. Entre Malaquias e Mateus existe um período de 400 anos, que nós chamamos de período interbíblico. 400 anos de silêncio divino. Em 400 anos não se manifestou anjos. Aquela nuvem chamada Shekinah, eu estou esperando ela chegar aqui a qualquer momento, ela se trancou no céu. Não houve mais Deus em forma de anjo caminhando pela terra. Nós chamamos isso em teologia de teofania. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Deus metamorfoseado em anjo para caminhar ao nosso lado. O anjo do Senhor não é um anjinho desses pequeninos que a gente tem. Vou te dar um exemplo do anjo do Senhor, Gideão.
Veio um anjo e falou com ele: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. E ele disse: o Senhor é comigo, que foram feitas as suas promessas. E depois que o anjo fala com ele diz: então espere aqui que eu vou buscar um sacrifício. Ele volta com o sacrifício e coloca na frente do anjo. Anjo recebe sacrifício, igreja? Não, porque anjo é criatura. Mas esse anjo, diz a Bíblia, e o anjo pegou um cajado. Que anjo que tem cajado? Cajado é um instrumento que só é usado na raça, chamada de pastor. Anjo não é pastor, mas lá em cima tem um pastor. Aleluia, Deus! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O anjo saca o cajado e recebe o sacrifício. Ali não era Miguel, nem Gabriel, nem Uriel, nem esses anjos que você conhece por nome salteado, não. Ali é o próprio Deus. De Malaquias a Mateus não houve mais isso. Não houve milagres, nem profetas. É como se Deus tivesse se mudado do mundo. Mas lá na eternidade alguém continuava insistindo. Olha o povo, Pai. Aleluia, Deus! E o Pai dizia: mas a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E Jesus disse: não tem ninguém lá? Eu vou. Eis-me aqui. Aleluia, Envia-me a mim. Imagina o Pai dizendo: o que você vai fazer lá que eu já não fiz? Nós somos um. E Jesus dizendo que eu queria um projeto. Explica. O Senhor foi em cima da nuvem nas asas do querubim, não é? Sim. Eu quero ir lá em forma de bebê. Como assim, meu filho? Eu quero me transformar em homem. Eu quero deixar o trono de glória, o meu poder dado. Eu quero entrar na barriga de uma mulher. Eu quero ser gerado, gestado. Eu quero nascer. Pai, sabe aquele primeiro choro da criança? Eu sei, filho, sabe por que ela chora, né, pai? Porque é a primeira vez que ela vai respirar. E quando ela respira, o pulmãozinho fechado abre. A dor é intensa, a criança. Eu quero sentir isso, pai. E depois, pai, eu quero fazer cocô. Eu quero fazer xixi. Eu quero ter cólicas. Eu quero perder noite de sono. Eu quero sentir fome. Eu quero sentir sede. Eu quero sentir dor. Eu quero sentir o que é ser abandonado. Por que isso, filho? Porque a gente não entende essa raça. Também, quando o Senhor foi fazer isso, o que o Senhor disse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já a gente controla, porque é só espírito. Animal racional a gente também controla, porque ele não tem espírito. Mas a gente vai controlar alguém que parece com a gente. Meu Deus! Você não entendeu? Como vigília é tudo para a gente entender, eu posso mexer com a sua mente? Aleluia, Deus! Acompanhe meu raciocínio. Dizem por aí que filho de peixe. Por quê? Porque peixe gera peixe. Peixe que gera macaco? Não. Por que não? Porque cada espécie gera a sua espécie. Amém? Cachorro gera. Girafa gera. Unicórnio gera. Não tem. Não existe. Rinoceronte gera. Passarinho gera. Galinha gera. Por quê? Porque cada espécie gera a sua espécie. Então, filho de uma galinha, galinhazinha é. Filho de peixe, peixe não é. Filho de cachorro, cachorrinho não é. Filho de girafa, girafinha não é. Filho de macaco, macaquinho não é. Filho de Deus. Olha aí, Deus! A maioria deu glória a Deus para não falar de medo. Porque é exatamente isso. Nosso temor, o medo de pecar é tão grande que a gente tem medo de falar que nós somos de verdade. Quem aqui é filho de Deus? E filho de Deus é o quê? Jesus disse em João 10: vós sois filhos Aleluia, de Deus, portanto sois deuses.
Deus menor. E o que é esse Deus menor? A palavra Elohim significa juiz, aquele que julga, aquele que cuida, aquele que tem autoridade e controle. O que é o homem? Aquele que julga, aquele que tem poder, aquele que tem controle. Quando Deus fez o homem, ele disse: dominai a terra, sujeitai a terra. Duas palavras que estão no verbo atemporal, estão no imperativo. Palavras usadas apenas por imperadores e por reis, dadas apenas para quem são seus súditos ou seus filhos. Se você soubesse quem você é de verdade, você não deixaria o diabo fazer a festa que está fazendo no seu casamento. Se você soubesse a autoridade e a unção que está sobre você, você não ficaria me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar? Vem com uma vigília como essa, você fica me olhando com esse olho seco, parecendo que sapo que morreu no dia de gente. Dá uma vigília bem negociada, mas está aí com essa boca travada, essa boca de aço. Essa aí! Para nos entender, para compreender o homem, Deus se transformou em homem. Para quê? Para viver a nossa vida e chegar à seguinte conclusão: se nós merecemos ou não ir morar com Ele. E posso contar uma história? Deu tudo certo. Mas antes de dar certo, Ele entra no mundo. E antes de ele entrar no mundo, Ele mandou alguém para abrir o caminho. E detalhe, Ele não mandou um pentecostal, Ele mandou um batista. Meu Deus! E o batista chegou com uma pregação leve, dessas pregação coaches de hoje, não ajuda. Olha como é que ele fala: rasta de mim! Meu Deus! Para ele todo mundo era cobra. Quer assistir o batismo de João? A multidão aqui, João batizando, vem cá, sua cobra. Tibum, vai embora o povo. Ah, João, vem cá, sua do cruzeiro. Tibum, vai embora o povo. Ah, João, vem cá, sua caninana. Tibum, Meu Deus! vem cá, sua laja. Vem cá, parente. Vem cá, sogra do mudado. Meu Deus! Jararaca. E o povo gritando: ah, João, que cobra é essa? João, vem cá, sua peçonha, me ajuda com de cobra ruim. Cobra, não, me ajuda. Essa aí, cascavel, tipo, vai embora. Coral violenta, tipo, vai embora. O povo dá, João. Um dia, João estendeu a mão e disse: antes de falar, vem cobra, eu vem e parou. Olha aí, ó! O povo falou: João, que cobra é essa, João? O João disse: não é cobra. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí. A multidão parou. João saiu do Jordão e subiu o monte. Ele foi ao encontro do Cordeiro. No meio do caminho, o povo foi dizendo: que homem é esse que até João vai falar com ele? Aí o Batista virou pentecostal. Aleluia, Deus! Ele mudou a pregação dele e disse: esse é aquele que eu falei, que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É hoje, Jesus.
disse que ele treinou e disse: agora o reino de Deus está dentro de vocês. Um dia ele falou uma coisa que era absurda. Pergunte o quê? Vai chegar um dia que vocês vão fazer as obras que eu faço. Meu Deus. Mas isso não é absurdo, é absurdo que vem agora. E vocês farão obras maiores. Aleluia, Deus. Você já meditou nisso? Vamos falar uma coisa que Jesus fez. Ele andou em cima das águas, quebrou a lei da gravidade. Ele disse: vocês farão isso, mas farão outras maiores. Ele trouxe um defunto depois de 4 dias morto na tumba. Ele disse: eu fiz isso, mas vocês farão obras maiores. Ele levantou paralíticos, isso, mas vocês farão obras maiores. Não conta para ninguém. Ele perdoou pecados. Meu Deus.